mapas mentais, tá bom? Então, se eu coloco eles prontos, a gente talvez vai correr e a gente não vai conseguir ver tudo que a gente precisa, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês aqui, tá bem? E eu vou escrevendo, e aí com aquela mesma dinâmica que a gente tem sempre, tá? Então, olha, geografia da indústria, pessoal. O que que a gente precisa saber sobre geografia da indústria? O que a gente precisa saber? Primeiro ponto, né, é como se deu os processos de industrialização. Isso a gente já acabou de falar, tá bom? Então, dos processos de industrialização, a gente deixou bem claro, né, na última aula. Então, processo de industrialização. Quais são os processos de industrialização que a gente tem? A gente tem o processo clássico, a gente tem o processo, então, né, de uma industrialização. Vamos lá, opa. Vem cá, filho. A gente tem o processo de industrialização tardia e a gente tem o processo de industrialização planificada, tá? Então, isso aqui a gente planificada. Isso aqui a gente viu, tá bom? Então, isso aqui, de uma maneira geral, a gente já tem muito claro como se estabeleceu, tá bom? O processo de industrialização clássica é aqueles países, então, que tiveram um contato direto com as revoluções industriais, tá bom? Esses países, então, se industrializaram lentamente, por isso, então, foram desenvolvendo aos poucos as suas técnicas, as tecnologias, e tiveram tempo, então, de melhorar todos esses processos e, por isso, se desenvolver. Já os países de industrialização tardia, em geral, são países o quê? Subdesenvolvidos, que receberam todo esse processo, todo esse maquinário importado desses países desenvolvidos. Claro que a gente pode ter países desenvolvidos aqui, como os tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos, de uma maneira geral, né, eles sim tiveram um processo de desenvolvimento a partir de um processo de industrialização tardio, mas aí eles investiram muito em educação, muito em tecnologia, e por isso conseguiram, mesmo com esse atraso, vamos dizer assim, né, conseguiram ainda alcançar o seu desenvolvimento. E aquilo que seria uma industrialização planificada, né, uma indústria planificada, aí seria propriamente dito que a indústria, então, que está diretamente ligada aos países, então, socialistas, beleza? Então, isso aqui a gente deixou muito claro, beleza. Outro ponto, o que que a gente precisa saber dentro de geografia e indústria e que é fundamental? Aqueles que são os fatores localizacionais, tá bom? O que são fatores localizacionais? São os fatores que, de uma certa forma, são fundamentais para que uma indústria ela se instale naquele determinado território, beleza? E aí, o que seriam esses fatores, então? Olha, o primeiro fator, e talvez mais importante no processo de industrialização clássico, inicialmente, seria a matéria-prima, tá bom? A matéria-prima é um fator localizacional fundamental para a instalação de uma determinada indústria. Antes, a gente tinha, então, o desenvolvimento das primeiras indústrias exatamente próximos às jazidas, né? Que tinham, então, aqueles determinados minérios. Se não matéria-prima, era fundamental que a gente tivesse, então, próximo, a gente tivesse o quê? Energia, né? Ou tivesse, então, né, aquilo que seriam os elementos fundamentais do desenvolvimento dessa energia. Lá na primeira Revolução Industrial, a primeira fonte de energia era o carvão. Depois da segunda Revolução Industrial, o petróleo. Na terceira Revolução Industrial, agora, a gente tem o quê? A eletricidade, que pode ser, então, gerada por diversas formas. Então, aonde tinha-se matéria-prima e os fatores energéticos, era ali que as indústrias estavam inicialmente. Hoje, a gente pode complementar isso aqui. A gente pode pensar também que são fatores localizacionais. O mercado consumidor. A gente também pode pensar como fatores localizacionais. A gente pode pensar também, né, a mão de obra.
ok? E a gente pode pensar, e principalmente nos dias atuais, a gente tem que pensar neles, que são, então, os fatores de logística, transporte e logística. Então, pessoal, deixa eu ajeitar aqui para ir ficando bonitinho, né? Então, hoje, para que uma empresa ela possa se instalar num determinado local, todos esses 5 fatores têm que ser, de certa forma, atendidos. Eu poderia até dizer que esse aqui, ó, logística, ele vai ter um maior nível de importância. Eu até coloquei ele diferente aqui, ó, com um grau, vamos colocar uma cor diferente aqui para a gente dar uma maior importância para ele, tá? Vamos colocar um outro esquema aqui, pronto. Para a gente dar um maior grau de importância para ele. Porque hoje, se eu tenho logística, se eu tenho formas de transporte, acabou, tá? Acabou. Porque eu posso transportar facilmente a matéria-prima, eu posso transportar o meu produto para o meu mercado consumidor, eu posso, de certa forma, transportar a minha mão de obra, seja em quantidade, seja em qualidade. E a energia, a mesma coisa. Mas, inicialmente, mais do que nunca, né, os fatores localizacionais eram eles que determinavam a fixação de uma determinada indústria. Por quê? Porque quanto mais eu gastasse com logística, maior seriam os meus custos. Até talvez não seria nenhuma questão de gastar, mas seria a impossibilidade mesmo desse fator logístico, tá bom? Então, esses são os nossos fatores localizacionais. Sabendo isso, a gente já tem, de uma forma geral, instrumentos fundamentais para fazer a nossa prova. Um outro ponto importante da geografia das indústrias, de uma maneira geral, são as estratégias de controle de mercado. O que é isso, Patrick? O que são essas estratégias? Hoje, no mundo globalizado, de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, o que a gente tem? A gente tem que as indústrias, para não competir com muita gente, elas criam estratégias de controle de mercado, para poder ganhar mais mercado. Quais são essas estratégias? E aí eu coloco aqui e eu explico para vocês com calma, né? Cartel. Então, a gente tem também Trust. A gente tem também Duping. Na verdade, é Dumping. Dumping. Duping. Tá certo. Duping. Duping empresas. Deixa eu ver. Isso mesmo. Tá certo. Duping. Deixa eu colocar aqui. Coloquei um M aqui. Duping. Ok? Beleza. Então, a gente tem cartel, trust, dumping. A gente tem também, né? Holdings. A gente tem as joint ventures, ok? Vou verificar se a escrita é assim mesmo. Vai ficar bonitinho para vocês. Joint, falta um T. Joint. Ok? Então, vamos lá. Quais são essas estratégias, então, de controle de mercado que a gente tem para poder possibilitar, né, aquilo que seria um mundo globalizado, mas ao mesmo tempo com um grande oligopólio, né? São poucas empresas que dominam tudo, né? Se você parar para pensar, por exemplo, né, na indústria de cosméticos, na indústria de limpeza, que é mais fácil de você imaginar, né? Você imagina que existam várias empresas. Você chega lá no supermercado, você tem lá uma diversidade muito grande de produtos. No entanto, apesar das marcas serem diferentes, quase tudo pertence ao mesmo grupo. Ou é da P&G, ou é da Unilever, ok? Então, isso sim é uma estratégia de controle de mercado. Isso, nesse caso, por exemplo, que eu coloquei, é, propriamente dito, a formação de
holdings, tá bom? Então, as holdings são grandes grupos, como a P e G, que controlam, né, uma grande quantidade de empresas, diminuindo seus custos. Porque ao invés de várias empresas terem que ter departamento pessoal, tesouraria, setor de marketing, setor de logística, etc., etc., a holding faz isso tudo por esse grupo. Então, ela diminui muito, mas muito mesmo, né, aquilo que seriam os seus custos, beleza? Agora, o cartel. O que é o cartel? O cartel, basicamente, ele está relacionado a uma combinação de preços. E qual que é o objetivo dessa combinação de preços? Você dividir o mercado territorialmente. Territorialmente. Qual que é a vantagem disso, Patrick? De dividir o território, né, o mercado territorialmente. A grande vantagem disso, meus queridos, é o seguinte: as pessoas, elas não vão então buscar menor preço. Elas não vão ficar andando para lá e para cá para ficar buscando menor preço. Por que elas não vão fazer isso? Porque elas sabem que não vão encontrar. Todos eles vão ter o preço mais ou menos igual. Eu não conheço os supermercados aí, por exemplo, de Muriaé, né? Mas aqui em Viçosa a gente tem 4 grandes supermercados, né? Você tem o Mineirão, que é um atacarejo, você tem o Bahamas, que também tem um atacarejo, você tem, então, o Amantino, que é um supermercado da cidade, né? Que é de empresários da própria cidade, e você tem o supermercado Escola, né, que seria, então, a quarta grande força. Depois você tem vários outros mercados, mas eles não são tão famosos assim, né? Se você for comparar os preços entre eles, os preços são mais ou menos os mesmos. Só que você vai perceber que os supermercados, eles estão longe um dos outros. Então, de uma maneira geral, eles têm o mesmo preço exatamente para a pessoa não ficar procurando. Ela compra daquele que está mais barato. A mesma coisa é um posto de gasolina, que é comum você ter cartel, né? Então, você tem o mesmo preço para que as pessoas não procurem, né? E elas acabem abastecendo onde ela estiver, né? Onde estiver mais perto, tá? Qual que é o problema do cartel? O cartel elimina a concorrência. Por isso, o cartel, quando legitimado, quando, de uma forma geral, descoberto, né? Ele é um crime, tá bom? Assim como quando você pensa também no trust. O que é o trust, pessoal? É uma fusão, tá? Para a galera, por exemplo, que gosta de esportes, a gente teve um trust nesse ano, né? O trust, ele entre a Fox Sports e a ESPN, né? Esses dois canais, eles então se fundiram, né? Houve, então, um trust. No Brasil, existe um comitê antitrust. Esse comitê antitrust, ele é chamado de CAD. O CAD é que tem que, de certa forma, né, aprovar ou não esse trust. Para quê? Para que a gente não tenha perdas no sentido da concorrência. Então, por que o CAD aprovou, então, a fusão do Fox Sports e da ESPN, sendo que, entre aspas, né, isso faria mal para a concorrência? É porque, devido à justificativa dos dois canais, se essa fusão não acontecesse, um dos dois iria falir. Então, é muito melhor você ter a fusão, para você ter uma competitividade, por exemplo, com o Sport TV, do que ter uma falência, o que demonstraria, entre aspas, um maior potencial de crescimento para o Sport TV em relação à ESPN. Então, por isso foi aprovado esse truste. Quando que essas fusões são utilizadas como estratégia de controle de mercado? Para em situações onde uma empresa está crescendo mais do que as outras. Um exemplo claro aqui disso acontecendo é da famosa Brasil Fute, né? Que é então que a fusão da Sadia com a Perdigão, Sadia e Perdigão. Por que a Sadia e a Perdigão elas se fundiram, formando a BR Foods, né? Para combater a ascensão da JBS, do grupo JBS, que crescia muito, mas muito mesmo no Brasil. Então, com isso, a Sadia estava perdendo mercado, a Perdigão estava perdendo mercado. Mas juntas,
elas poderiam, então, né, de uma forma geral, serem competitivas. E isso, então, salvou esse setor aí, no caso do Brasil, tá bom? Mas em outros casos, essa fusão, ela significa uma eliminação da concorrência. Por exemplo, né, uma que significou a eliminação da concorrência, que seria isso, né, acabou não acontecendo, a Embraer com a Boeing, deu E, Boeing. Eu esqueci como que escreve Boeing. Boeing. Acho que não é assim, não. Tem umas letrinhas a mais. Boeing, avião. Tem um E antes do E. Tem um E. Então, a Boeing, o que ela queria? Ela queria uma fusão com a Embraer. Porque a Embraer, ela é líder na criação de aviões de pequeno porte, tá bom? Então, quando você pensa aviões ali de até 20, 30, 40 lugares, os melhores aviões do mundo são os aviões Embraer. Por incrível que pareça, você às vezes não acredita na indústria brasileira, mas um dos melhores aviões que existem para poucos passageiros são os aviões brasileiros da Embraer, tá? E aí, a Boeing é líder de mercado naquilo que seria o quê? Naquilo que seria os grandes aviões, os de grande porte. Se eu junto a Embraer com a Boeing, acabou. Eu não tenho mais concorrência, eles vão ser um grande monopólio. Eles dominam os de pequeno e os de grande porte, tá bom? A mesma coisa também aconteceu, um outro exemplo aqui, ó, de fusão, né, muito conhecido, é a da LAN com a TAM, ok? Eles viraram um grupo chamado LATAM. Qual que era o objetivo, então, da LATAM, né? O objetivo era dominar toda a América Latina, tá? A LAN, ela já dominava o mercado da América, vamos dizer assim, América espanhola, né? E a TAM dominava, então, o mercado do Brasil. As duas juntas se juntam realmente para quê? Para expandir os seus mercados, além América. Por que foi permitido pelo CAD? Exatamente porque essa fusão não prejudicaria as empresas brasileiras, como a Gol, como a Azul, como a Webjet na época, né? Como a Avianca na época. Por quê? Porque essas empresas elas se preocupam mais com o nosso mercado doméstico, o mercado do Brasil, tá? Beleza. O dumping. O que é dumping, pessoal? Dumping é o quê? Baixar demais os preços, tá bom? É quando eu pratico um preço muito abaixo do mercado, tá? Então, vamos supor o seguinte, né? Eu vendo o arroz que está muito caro, né? O arroz que está muito caro, vamos supor que eu pegasse, então, esse arroz que está R$ 25 em média, né? E eu colocasse no meu supermercado por R$ 10. Está muito abaixo do preço de mercado. Pô, Patrick, mas o cara vai tomar prejuízo, né? Deixa ele fazer, o arroz é dele, deixa ele fazer isso. Só que qual que é o grande problema do dumping, quando é uma prática de diminuição intencional? Ele quer fazer o seguinte, ele quer atrair todo mundo para ele, e ele vai tomar prejuízo por 2, 3, 4, 5, 6 meses, só que com isso a concorrência vai ficar muito frágil, porque ele atraiu todo mundo para ele. E aí a concorrência quebra. Se a concorrência quebrar, o que vai acontecer? A gente vai ter um monopólio. Porque aí depois, esse estabelecimento que praticou dumping, ele pode colocar o preço que ele quiser. Porque aí só vai ter ele mesmo, todo mundo vai ter que comprar, né? Então, de uma maneira geral, dumping é uma estratégia de controle de mercado. Você diminui o preço para quê? Para você criar, então, né, um monopólio no futuro. Isso aconteceu de uma maneira interessante nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, quando a Toyota entrou lá em Detroit, ela praticamente quebrou a GM, praticamente quebrou. Por quê? Porque os carros Toyota, eles tinham autonomia para rodar 500 mil quilômetros, sem dar nada, só trocar lá óleo bonitinho, manter manutenção em dia, o carro ia rodar pelo menos 500 mil quilômetros, o seu motor, sem dar problema. Os motores GM, nessa época, só rodavam 150, 180, 200 mil quilômetros, já estava precisando retificar o motor. E o que acontecia? Os carros Toyota, eles tinham um acabamento melhor que o da GM. E o preço era o mesmo.
Então, você tinha uma prática parecida com o dumping ali. Por quê? Porque eu estava entregando um produto muito melhor no preço igual. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, que são, vamos dizer assim, né, a guardiã das liberdades, tiveram que intervir. Tiveram que intervir ali e falar, olha, Toyota, é o seguinte, ou você sobe o preço ou você muda o seu motor, né, porque o que você está praticando aqui é crime nas nossas regras. E aí, o que aconteceu? A Toyota ela tive que tirar um pouco o pé ali, né? E os seus motores, eles tiveram uma durabilidade um pouco menor. Mas até hoje, eles são considerados melhores lá nos Estados Unidos, nos próprios Estados Unidos. Quando você vai ver, por exemplo, a Fórmula Indy, qual que é o melhor motor? Geralmente ou é Honda ou Toyota, né? Exatamente por esse processo que aconteceu aqui, tá? E a mesma coisa até acontece dentro da perspectiva internacional, no Brasil mesmo, né? Quem tem um Toyota Corolla, por exemplo, vê um carro como se um carro que não quebra, um carro que não dá defeito, porque ele é muito bem feito na sua estrutura de motor e mecânica, tá? E a Joint Venture é o seguinte, é uma fusão, na verdade, não é uma fusão propriamente dita, é uma aliança entre empresas de países diferentes, ok? Como assim uma aliança? Vamos supor o seguinte, o Brasil tem a Petrobras, tá? A Petrobras, então, de uma maneira geral, ela tem a possibilidade, né? A Petrobras, ela tem a possibilidade, então, de fazer o quê? Eu tenho que ir. Tem a possibilidade de fazer extração de petróleo, porque ela tem a tecnologia de perfuração. Só que ela não tem a tecnologia de extração. E aí, qual que é o problema? Qual que é o problema? É que essa falta de tecnologia nos impede, então, de explorar o petróleo. Então, o que eu faço? Eu faço uma joint venture, eu faço uma aliança entre empresas de países diferentes que possuem tecnologias diferentes. Vamos até colocar aqui, ó, o grande objetivo dessa joint venture aqui, então, é você ter o quê? Uma complementariedade, né? Tecnologias complementares, ok? Então, eu pego essas tecnologias complementares e eu vou, então, e faço uma indústria mais poderosa, tá bom? Então, eu pego e aí sim, todos os dois se beneficiam disso. Mas por que a JV, o que tem de errado nela? Por que ela é uma estratégia de controle de mercado? Porque se essas empresas se juntam com tecnologias complementares, elas se tornam o quê? Imbatíveis. O grande problema é que essa união aqui, ela tem riscos. Por exemplo, vamos supor, juntou a Petrobras e a Shell. A Shell tem a tecnologia de exploração e o Brasil tem a tecnologia de perfuração, tá? Só que aí, cara, quando essas duas se juntam, então, pode ser que a Petrobras aprenda uma coisa e pode ser que a Shell aprenda a outra. E aí, na verdade, por isso que existe um risco. Elas podem se separar após aprender isso. O Brasil, para você ter uma ideia, quando foi comprar aviões, né, de caça para renovar a nossa frota aérea, né, preferiu comprar da Suécia do que comprar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos só entregaria os aviões prontos. Já a Suécia nos ensinaria, né, a produzir os aviões, de forma que a gente não precisaria mais deles depois para produzir os nossos, ok? Então, essas são as estratégias de controle de mercado, isso aparece sempre na prova do Enem também, de uma forma ou de outra. Beleza, falamos do geral, agora vamos falar, então, daquilo que é mais específico, tá? O que seria mais específico aqui? Deixa eu dar um enter aqui. Vamos lá, fia. Cansou de trabalhar? Agora foi. Agora, o que seria mais específico? Tá. Pô, custou trabalhar, agora que deu. Agora foi. O que a gente poderia falar é da industrialização brasileira, tá bom? Vamos falar sobre industrialização brasileira agora, então, tá? A industrialização brasileira, pessoal, de novo, a gente já falou, ela é tardia, ela começa, então, de uma maneira geral, né? Com o governo Vargas, de uma maneira mais forte, né? Por que de uma maneira mais forte? Porque antes de Vargas, vamos escrever isso aqui, ó, antes de Vargas, o que a gente tinha era
vamos dizer assim, uma industrialização bastante o quê? Incipiente, ok? Uma industrialização incipiente, tá? Por que que era incipiente? Produtos muito robustos, com uma tentativa de substituição de importação, mas assim, muito atrasados tecnologicamente, né? A gente importava as máquinas europeias ou estadunidenses, e claro que eles não iam mandar para a gente a tecnologia de pontas, né? Eles iam mandar para a gente aquilo que tinha-se, né? Já de ultrapassado, tá? O que vai acontecer depois de Vargas? Ou melhor, com Vargas. O Vargas, então, ele vai implementar uma verdadeira revolução industrial no Brasil. E aí, qual que é o grande sacada do Vargas? Ele vai criar a chamada indústria de base, ok? O que é essa indústria de base? Ele vai preparar a base para que qualquer outra indústria viesse para o Brasil depois. Patricão, o que é essa base? A base, meus queridos, é exatamente os fatores localizacionais, ok? Então, o que ele fez? Ele, por exemplo, criou, né, a CSN, perdão, ele criou a Vale do Rio Doce para quê? Para ter matéria-prima. Ele criou a Petrobras para quê? Para ter energia. Ele criou o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico para quê? Para expandir o mercado consumidor, para ter, então, empresas que atendessem a nossa população. Ele se preocupou com logística, claro, ele teve o apoio ali da elite cafeeira exatamente para poder utilizar o quê? As ferrovias que já existiam, sem contar as outras que ele criou. E aí, junto com essas empresas básicas, ele também apostou naquilo que seria uma outra matéria-prima, que seria o aço. Então, ele vai construir, né, a CSN, a Uzi Minas, a Cocipa, tudo para quê? Para garantir aquilo que seria a base industrial para o Brasil. Mas note que isso foi feito com dinheiro que estatal, tá? Então, esse é um ponto importante a gente lembrar do governo Vargas. Por isso que ele vai ser considerado o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Por que ele vai ser considerado? Porque, de uma maneira geral, ele só consegue fazer isso porque ele tem o apoio lá da galera do café, tá? Agora, vamos lá. Depois de Vargas, JK foi importante. Por que o JK é importante? Porque ele é o presidente que vai desenvolver essas ideias. Então, ele é um presidente, do ponto de vista industrial, desenvolvimentista. Daí vem a ideia dos 50 anos em 5. É igual você, tá aí nessa reta final. Você está estudando 3 anos em 5 dias. Para quê? Para ir lá arrebentar no Enem. Tem gente que deixou para essa reta final, tá lá método de estudos JK, ou já abandonou o JK, já está no método de estudos Chico Xavier, né, para ver o que vai rolar nessa prova. Mas, cara, vai dar bom. Pelo menos em geografia vai dar bom, tá? Então, JK, ele é desenvolvimentista. Por que ele é? Porque ele vai possibilitar, de fato, que o Brasil diminua esse gap de distância que a gente tinha para os países desenvolvidos. A nossa indústria, que era muito ultrapassada, agora ela passa a ser desenvolvimentista, porque o JK é muito inteligente, cara. Ele vai pensar naquilo que seria, né, uma indústria que esteja crescendo no mundo inteiro, que é a indústria, então, automobilística. Então, com isso, o Brasil vai modernizar o nosso território, automobilística. Ele vai modernizar o nosso território com isso, porque vai ter que construir estradas, vai ter que construir aquilo e tal. Nisso a gente se desenvolve bastante industrialmente. Aqui, o capital, entre aspas, não é mais, né? Não é mais somente estatal, mas é um capital estatal, nacional e também o quê? Estrangeiro, tá? Estrangeiro. Essas indústrias, né, automobilísticas, de uma maneira geral, é tudo capital estrangeiro, tá bom? Depois a gente vai ter o quê? Os militares, tá? O que você precisa lembrar dos militares? Precisa lembrar que eles são divididos em 3 etapas. Quais são essas etapas? São as etapas do milagre
econômico, ou também a gente vai ter aquilo que seria a marcha forçada, e a gente vai ter o quê? A década perdida. Vamos lá. O que é cada coisa? Milagre econômico é o primeiro momento. É o momento que os militares dão continuidade àquilo que seria, né, as ideias de JK. O Brasil vive, então, aquilo que seria, né, a construção das suas obras faraônicas, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, início da Transamazônica e etc. Não havia desempregados no Brasil nesse momento. O Brasil crescia cerca de 10%, pelo menos, no seu PIB. Então, um primeiro momento foi muito bom, né? O problema é que veio os choques do petróleo, e aí fizeram o seguinte, né? Petróleo. Veio e aconteceu o seguinte, o dinheiro que a gente pegava emprestado, os famosos petrodólares, eles começaram a ficar escassos e caros. Só que a gente não podia deixar as obras paradas pela metade. Então veio essa ideia de marcha forçada. Vamos continuar o ritmo. Por quê? Porque se a gente continuar o ritmo, daqui a pouco essa crise passa e a gente está bem, né? A gente está bem. O grande problema é que o primeiro choque do petróleo não passou. Veio o segundo. E depois a gente teve, entre aspas, o terceiro. Então, o que aconteceu? A gente saiu de uma economia espetacular, no milagre econômico, para a década perdida. E aí, quando a gente pensa em década perdida, você não pode se esquecer daquilo que seria o início dos pensamentos neoliberais no Brasil. O que seria isso em termos práticos? Termos práticos é a população começa a desacreditar naquilo que seria o poder dos militares, no sentido que tudo que o Estado põe à mão não presta. Aí vem, então, aquilo, para a gente concluir, né? Vem, então, a redemocratização. Redemocratização. Onde, de uma maneira geral, a gente vai ter aqui três figuras que você não pode se esquecer. Fernando Henrique, não, primeiro Collor, depois Fernando Henrique, e depois Lula. Tá? Vamos lá. Por que eu não posso esquecer desses caras? O Collor, eu não posso esquecer dele, porque ele faz a abertura econômica do Brasil. Como assim? Ele permite que qualquer indústria entre no Brasil sem pagar impostos, taxas e etc. Com isso, ele quebra a indústria nacional. Quebra a indústria nacional. E aí, o que vai acontecer? Numa tentativa de salvar o país, depois de todos os problemas que vêm depois do impeachment de Collor, né? O Fernando Henrique, dentro da perspectiva econômica, ele vai tentar, com o plano real, arrumar a economia. A nossa economia estava em colapso. Mas como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso por meio das privatizações. Então, o que ainda tinha sobrado de indústrias nacionais, elas foram, de certa forma, privatizadas, né? E aí, o que isso tem de importância para nós aqui em indústria? É entender que cada vez mais a economia e a indústria brasileira deixa de pertencer à história da industrialização brasileira. Agora, ela está cada vez mais ligada o quê? À história da globalização. É uma indústria, então, de uma maneira geral, que ela pertence aos grandes grupos de multinacionais e transnacionais. Beleza. Vamos dizer o seguinte, numa analogia porca, mas que vai fazer muita diferença para você entender, né? O seguinte, você vai ter, com essas privatizações, uma casa que se arruma. E a casa se arrumando, aí vem o Lula, né? Vai pegar a casa arrumada e vai implementar o PAC. Para fechar aí, meu querido. O que é o PAC? O PAC, então, é o Programa de Aceleração do Desenvolvimento. Ele vai retomar a indústria. E vai retomar a indústria numa perspectiva bem de base. Muito parecido com o quê? Muito parecido lá com o governo
vagas. Então, a gente vai viver, a partir do governo Lula, uma retomada da história. Vamos voltar a investir na base, vamos ter um cenário desenvolvimentista, vamos chegar no milagre econômico, que é ao Brasil ser a sexta maior economia do mundo, e depois a gente entra numa marcha forçada, já no governo Dilma. No segundo governo Dilma, a gente entra na perspectiva industrial meio que como a década perdida, e agora a gente vinha tentando arrumar tudo de novo. Mas aí veio a Covid e aí lascou com tudo. Vamos ter que esperar as cenas dos próximos capítulos, beleza? Então, conseguimos aqui em meia hora, né, porque a gente teve essas perdas de tempo aí, mas conseguimos em uma meia hora montar isso tudo aqui, ó, praticamente tudo que você precisa saber sobre geografia da indústria. Vou mandar para vocês lá no grupo, beleza? Então, forte abraço, a gente se encontra ainda nessa semana. Valeu, tchau, tchau!